Bom dia a todas e todos. Meu nome é Cláudia Lessa e é uma grande alegria recebê-los todos aqui hoje, abrindo os nossos eventos de primavera na Sociedade Antroposófica no Brasil. Aqueles que vêm do norte, sul, leste, oeste, sejam todos bem-vindos à sala virtual da Sociedade Antroposófica. Esse nosso evento de hoje, vamos começar a primavera falando sobre liberdade e trazendo um diálogo entre dois homens pensadores, e não só pensadores, pessoas muitíssimo ricas, o Agostinho e o Steiner. Já já vocês vão conhecer um pouquinho de cada um deles. Marli? Obrigada, bom dia a todos. Bom dia aos amigos do Brasil e saudações transatlânticas aos amigos portugueses que estão presentes. Nesse dia primaveril, no hemisfério sul, do coração do Brasil, e outonal para os amigos da Além-Mar, nós, do Movimento Pindorama, agradecemos à Sociedade Antroposófica no Brasil, que gentilmente aceitou ser o timoneiro nessa conversa por pensares amorosos, entre as águas de cá e de lá, para juntos conhecermos Agostinho da Silva, um homem que traz em suas obras o caminho para a compreensão da substância do povo e de suas raízes étnicas, bem como a sua contribuição no desenvolvimento do ser humano, de tornar-se ser da liberdade e do amor. Um exemplo de uma vida que nunca temeu a transformação. Fez de si um poema ao dedicar-se àquilo que queria. Para ele, o objetivo de nossa vida, quando acabássemos, as pessoas todas dizer: morreu um poema. Vou citar um, aspas. Antes teor que teorema. Vê lá, além de poeta, se és poema. Agradecemos a Roberta Meirelles e a Cláudia Lessa pela composição desse lindo convite que vocês receberam aí no começo do nosso encontro, e a Valquíria Machado pela condução da mediação, que vai continuar. Um bom dia a todos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, neste lindo sábado, e eu queria só lembrar a todos para manterem seus microfones fechados enquanto a gente está aqui conversando, mas que, tendo perguntas, por favor, escrevam para Cláudia, que você vê aí no chat, o nome dela, Cláudia Perguntas, ou Perguntas e Comentários Cláudia, e aí você escreve para ela as perguntas e ela vai estar nos auxiliando na segunda parte deste evento, trazendo uma integração e uma participação de vocês junto aos nossos dois pensadores. E aqui é uma verdadeira honra, né? Dois pensadores, dois escritores, dois pesquisadores, dois autores atuantes na vida social e que trazem um tema que eles têm em comum, que nós temos em comum como seres humanos do nosso tempo, o tema da liberdade. Então, eu quero introduzir rapidamente aos dois para a gente entrar logo nesta conversa que é tão interessante. Nós vamos ter mais ou menos 1h30 de integração. No primeiro momento, 20 minutos, nós vamos ter a apresentação do Jonas, depois do Roberto, que eu vou apresentar em 1 minuto, e depois disso eles vão conversar um pouco, e depois vocês vão conversar com eles. Então, são 3 grandes movimentos. Então, o Jonas é um pensador, como eu já disse, é um escritor, um pesquisador, tem a sua formação na área de filosofia, jornalismo e pedagogia, e fez um percurso acadêmico mesmo na área de educação. Ele hoje é atuante
professor adjunto na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é conselheiro da Faculdade Rudolf Steiner. Faz pesquisas ainda, coordena o projeto da Ecosofia, desenvolvido por universidades alemãs, e trabalha com essa questão da educação e a ecologia, como tudo isso se desenvolve, e ainda, com tudo isso, tem o seu pós-doutorado e o seu doutorado aqui na nossa região do Paraná. Ele está aprofundando seu trabalho com a pesquisa de biografias. Então, o Jonas traz assim, uma bagagem, um conhecimento que abrange a fenomenologia de Goethe, a filosofia da educação de Rudolf Steiner, a pedagogia Waldorf e a questão da liberdade, que vai ser um prazer escutá-lo. Do outro lado desse caminho, na liberdade, nós temos Roberto Costa Pinho. Roberto, ele tem, assim, eu diria que ele tem assim, 4 grandes movimentos na sua vida com essa questão, né? A primeira, ele começa lá por 1954 e vai até o momento em que Agostinho nos deixa, né? E ele trabalha consistentemente como colaborador de Agostinho, fazendo o Centro de Estudos Afro-Orientais, o Centro Brasileiro de Estudos do Português, a Casa Reitor Edgar Santos, na Bahia, né? E a Fundação Antônio Conselheiro. Então, ele faz parte de tudo isso, e quando chega nesse momento da fundação, ele começa a entrar nessa coisa da gestão. E ele passa a ser gestor do Museu do Atlântico Sul, que ainda foi construído com Agostinho, né? E desse movimento ele começa a ser idealizador de iniciativas, ele começa a participar do processo criativo através desses conhecimentos que ele tem e do seu próprio desenvolvimento. E aí ele entra na Bahia com a Casa Paulo Dias, o Museu da Alfaias, o movimento Tropicália, na qual ele participa ativamente e elabora também a parte desse todo esse riquíssimo, que foi nessa fase, já que eu digo que é a segunda fase, de 1965 até por volta dos anos 90, né? Que ele tem essa fase de idealizador. E daí começa uma vida pública que começa mais ou menos em 1986, trabalhando como chefe da Casa Civil, na Prefeitura da Bahia de Salvador, depois como presidente da Fábrica de Equipamentos Urbanos, da Fundação Gregório de Matos, onde ele escreve, começa a publicar, e o Museu Aberto do Descobrimento e o Museu da Língua Portuguesa. E aí começa a sua outra fase, que ele toma assessoria no Ministério da Educação com o ministro Gilberto Gil, e o grande amor da sua vida, a cátedra, que ele trabalha na Universidade de Brasília, com a cátedra, junto com Amon Pinheiro, e ele idealiza, então, um trabalho com o Ministério. E aí temos esse longo caminho que ele vai compartilhar com a gente agora. Então, vamos começar com o Jonas, por favor, e depois Roberto, e aí nós vamos ter um bate-papo, que eu acho que vai ser bem interessante. Jonas. Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer tanto à Sociedade Antroposófica quanto ao Movimento Pindorama pelo convite, de estar aqui de forma lisonjeada representando o tema da liberdade na visão de Rudolf Steiner. E eu gostaria também de fazer uma conexão aqui, né? Uma vez que, de forma pública, Rudolf Steiner é muito mais conhecido pela sua dedicação à espiritualidade humana, à humanização da realidade social, né, a revinculação do ser humano com o cosmos, em áreas práticas, que também nós conhecemos, e ele é pouco conhecido na área filosófica. Então eu vou iniciar pela área da espiritualidade. Aproveitando que nós estamos muito próximos da data comemorativa do 29 de setembro, como festividades de Micael, inclusive porque existe uma conexão muito profunda entre compreender a liberdade humana e os mistérios micaélicos.
o Rudolf Steiner inaugurou sua atividade pública com temas esotéricos no dia 29 de setembro de 1902. O tema da palestra foi o conto da Serpente Verde e da Bela Líria, de Goethe. Então, Steiner estava apresentando pela primeira vez, ele, assim, publicamente agora ele vai falar de domínios que ele possuía, numa área que até então, publicamente, ele não tinha se apresentado. O interessante é o seguinte, o jovem Steiner, com 18, 19, 20 anos, conheceu Goethe, primeiramente, pela versão poética, o dramaturgo, o escritor, a sensibilidade, o encantamento. E duas obras marcaram Rudolf Steiner, né, no seu período juvenil. Duas obras de Goethe, o Fausto e o conto da Serpente Verde. E a linguagem de Goethe ali é poética, traz muitas imagens, mas o grande segredo por detrás dessas duas obras é o mistério humano da liberdade de quem eu sou, né? O mistério do eu sou. Isso vai ficar mais claro quando Steiner deixa, porque é muito desafiadora, são desafiadoras essas duas obras de Goethe, embora nos tragam imagens, são imagens da luta do ser humano moderno de vinculação com o mundo espiritual. É uma aspiração por um enriquecimento da nossa existência terrena. E cada um de nós é representante dessa luta faustiana ou desse esforço de revinculação com o mundo suprassensível que aparece numa linguagem muito misteriosa de conto de fadas, que é o conto da Serpente Verde. Steiner deixa pistas e encaminhamentos desse mistério do eu sou, que é a conexão da liberdade humana, num esforço de desvendamento dessa linguagem esotérica de Goethe, no livro O Esotérico na Obra de Goethe, revelado no Fausto e no Conto, que é o GA 22. Então, isso é uma abordagem do Steiner, onde não de forma explícita a palavra liberdade aparece, mas de modo implícito, que se gira, né? São obras de Goethe girando em torno desses mistérios. Eu não vou me aprofundar aqui na questão esotérica, a minha função é outra, e meu propósito também. É falar de um Steiner menos conhecido, menos divulgado e propagado. É o Steiner que lidou com epistemologia, com os problemas da ciência, com os desafios do século XIX, e que possui também plena congruência com qualquer impasse do século XXI. A filosofia da liberdade de Rudolf Steiner, ela é dedicada também à questão do mistério do eu sou. Porém, numa linguagem que nós, no nosso cotidiano, não estamos acostumados. Ali, o desafio de saber e se autodescobrir, ele envereda por uma linguagem que a gente não fala no nosso dia a dia. Então, eu sei que o grande destaque que nós damos, e ele é um destaque correto, é a grande influência que Goethe teve sobre o jovem Steiner. E falamos de fenomenologia e também das obras artísticas de Goethe, etc. Então, a abordagem científica de Goethe, tanto quanto artística. Fala-se menos, mas não é menos importante, que é toda a corrente do idealismo alemão, que é a base, né? Tanto a fenomenologia de Goethe quanto o idealismo alemão são os dois grandes pilares para aquilo que se tornou a filosofia da liberdade de Steiner. Eu não vou, obviamente, nem tenho tempo aqui para esmiuçar detalhes, mas eu vou fazer uma vinculação de como eu introduzi tudo isso daqui. Nesse livro, O Esotérico na Obra de Goethe, revelado no Fausto e no Conto, Steiner vai atrás daquela imagem, a imagem esotérica do eu, a imagem que estava nos portais de mistérios da antiguidade. Uma serpente que resolve abocanhar a sua própria cauda, né? Então, Uroboros, né? Uma imagem antinatural. Esse é o grande mistério do conto de Goethe, né? Essa serpente resolve se autodevorar, se auto-experimentar. Uma imagem. E Steiner trabalha essa imagem como um mistério do eu sou, lá na questão da linguagem esotérica de Goethe. Por que eu estou dando essa imagem aqui, né? A imagem da serpente. Eu me experimento.
é que essa é a imagem do mistério do eu. Que, na filosofia da liberdade, o que é que Steiner fez? O idealismo alemão é uma escola de pensamento aonde, inaugurada por Kant, na Crítica da Razão Pura, aonde o ser humano resolve dar um passo no mundo da filosofia, que é como nós vamos falar sobre o que é verdade, o que é realidade, o que é o mundo, quem sou eu, quando a minha mente começa a experimentar ela mesma. E isso é revolucionário. Isto é a era da alma, da consciência, numa linguagem antroposófica. Isso é modernidade, ser um ser humano moderno no sentido acadêmico, né? Aquilo que é a linguagem das universidades. Essa imagem da serpente abocanhando sua própria cauda não aparece de modo explícito na filosofia da liberdade. Na linguagem epistemológica do livro de Steiner, é o que ele nos convida a nos experimentarmos, a eu mesmo procurar digerir aquilo que eu mesmo vivo. Ou que, claro, eu também estou me referindo a cada um de vocês que está me ouvindo, ou seja, você se experimentar quando você resolve se autoconhecer ou ter autoconsciência. O problema é que aqui surge um nível muito desafiador das nossas trocas. Porque se nós dependemos de cada um experimenta a si mesmo, como era a própria corrente do idealismo alemão, cada pensador foi por um caminho. No entanto, essa linha de pensadores, a linha dos idealistas, que é a que dá a base, então, também à filosofia da liberdade, são os grandes lutadores da liberdade. Porque a grande corrente do materialismo estava esmagando os seres humanos com uma corrente cética, onde nós seríamos apenas máquinas biológicas, receberíamos apenas impressões sensoriais, né? O empirismo, né? E por aí vai, correntes e correntes céticas, não acreditando no potencial humano. Esse é exatamente o contrário do que é o idealismo humano. Existe um nível até de fé na humanidade que cada um de nós é. Porém, o jovem Steiner percebeu que esses pensadores, vários, né, Kant, Schiller, Schelling, Fichte, entre outros, eles ficaram presos em seus próprios labirintos e não criaram um legado que, de fato, permitiria que cada um de nós, ao entrar em contato com suas obras, pudesse encontrar o seu próprio caminho. E aqui está o grande salto revolucionário da obra chamada Filosofia da Liberdade, comparando Steiner a todas as outras filosofias. Qual é a grande diferença? Todos os outros filósofos escreveram de um modo que a intenção deles era que nós, ao lermos, incorporássemos ou absorvêssemos os seus sistemas. Nós tornássemos kantianos, fichtianos, schillerianos, nietzschianos, heideggerianos, sartrianos e por aí vai. Qual é a diferença de Steiner? É que na filosofia da liberdade você só vai viver esse livro, não é um livro para você trabalhar ele teoricamente, ele tem que ser vivido e não lido. Ler e só ficar fazendo abordagem crítica, fácil. Viver são outros 500. Mas ele é um livro para você não se tornar steineriana ou steineriano. A filosofia da liberdade é para você descobrir o seu pensar. Então, eu vou citar os nomes de quem eu vejo nos quadradinhos. É para a Ana Helena descobrir o pensar da Ana Helena. A Renata Meirelles desvendar os mistérios do seu próprio pensar. A Leandra entrar no seu labirinto interno. A Simone também. A Maria, eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou levar quase 40 nomes aqui. Sinta-se acolhida e acolhido por mim, embora eu não tenha citado talvez o seu nome. Se você quiser entrar na filosofia da liberdade, não foi um livro para você se tornar steineriana ou steineriana. É para você se tornar você mesma, você mesmo. Porém, existem níveis de ingenuidade quando nós entramos nesse mundo interior que Steiner dá as dicas. Ele alerta para os perigos da ilusão, do erro, do autoadulamento, porque você, eu e qualquer ser humano constrói uma coisa perigosa, que às vezes funciona, mas às vezes não funciona. A autoimagem do eu.
E a grande tendência no mundo, e é por isso que nós estamos em conflitos muito agudos, é que nós temos certeza de que quando a gente fala quem eu sou, eu me apego a imagens que eu construí. Como eu não tenho consciência dessa imagem que eu construí de mim mesmo, eu não sou um ser humano livre. E esse é o primeiro capítulo da filosofia da liberdade. O embate entre a consciência e a inconsciência. Se eu tenho certeza que eu sou a imagem, só que eu não tenho consciência de como ela surgiu em mim, eu me apego a essa imagem e luto para que ela se imponha no mundo. Sofro quando ela não dá certo, fico triste quando ela não dá certo, brigo quando quero que ela dê certo, mas estou me iludindo. O caminho da liberdade não é um caminho sem perigos. Existem ciladas, autoilusões, autoadulação, o risco do egoísmo, que é imenso. Só que Steiner fica 7 capítulos, pessoal. 7, você tem fôlego para isso? 7 capítulos numa linguagem que parece seca, que parece sem vida, parece técnica, parece. E o salto que temos que dar é como viver, ganhar vida numa linguagem, na primeira parte da filosofia da liberdade, que aparentemente parece que nós não teremos como viver. Eu já perdi a noção do tempo, agora estou vendo a Valquíria aqui naquele quadradinho. Me ergue a mão, por favor, Valquíria, a hora que eu estiver quase extrapolando o tempo. Faltando 1 minuto, e aí eu costuro. Já vi o seu positivo? Sigamos, porque eu estou empolgado aqui e já perdi a noção do tempo. Essa primeira parte da filosofia da liberdade é assim, não é a sobremesa da filosofia da liberdade, não é a parte gostosa. A parte gostosa é a segunda parte. É quando Steiner vai definir o que é a liberdade. Então dá vontade de pular, né? Pessoal, vamos direto para a sobremesa. Vamos direto para a parte gostosa da filosofia da liberdade. Mas ela é perigosíssima também. Ela tem uma frase, por exemplo, no capítulo 9, que essa frase, lida pela pessoa não adequada, pode se tornar uma bomba. Eu vou falar essa frase. É uma frase maravilhosa, porque ela toca no eu. Mas se a pessoa não elaborou o seu próprio eu, ela pode usar de um modo totalmente invertido. A frase é a seguinte: não me interessa o que os outros fazem, e sim o que eu devo fazer na minha situação, no meu contexto de vida. Aí a pessoa arranca essa frase, igual como alguém arranca o dedo de alguém do seu próprio corpo e diz, está vendo? Esse dedo, depois de 4 dias, 5 dias, está fedendo, né? Esse dedo não prega, mas é um dedo separado do grande corpo que dá vida ao dedo. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão arrancando hoje frases, arrancando desses organismos suprassensíveis, que são obras, como, por exemplo, a filosofia da liberdade, e fazendo mau usos dessas frases. Acontece que quando um eu chega a dizer para si próprio, não me interessa o que os outros fazem, e sim o que eu devo fazer na minha situação, o que me guia nesse eu devo fazer na minha situação é o amor à ação. Então existe um paradoxo muito grande na filosofia da liberdade, que a primeira parte é eu trabalho arduamente para descobrir quem eu sou, tentando não correr o risco da ilusão, da autoadulação, da entrega a uma imagem inconsciente que eu construí de mim mesmo. E a hora que eu descubro quem eu sou, eu tenho que sacrificar essa imagem, porque eu tenho que entregar quem eu sou ao mundo, e eu só sou quem eu sou quando eu amo. Se um eu não estiver imbuído de amor, não é eu. Isso que é a mensagem de Steiner. Embora ele fale muito de liberdade, não é a liberdade assim, ó, eu não estou nem aí para vocês, tá bom? Eu vou fazer o que eu quero e se lasca o resto. Não, eu quero descobrir quem eu sou com os outros desde que eu esteja amando. E aí eu entrego, eu me abnego. Então é uma polaridade. Eu me construo na primeira parte, me desviando das grandes ciladas da autoilusão. Então, sabedoria de si. E eu sacrifico na segunda parte como amor. É exatamente o conto de Goethe.
Só que o conto de Goethe é conto de fadas, pessoal. E são em linguagens esotéricas. Lá é outro âmbito. Mas, no fundo, eu absorvo o mundo, eu ganho experiências, eu preciso engolir o mundo, serpente. Preciso transformar isso dentro de mim em ouro, sabedoria. E a hora que eu chego nessa sabedoria, eu mesmo irei me consumir. Eu não me interesso mais. A ponte entre o mundo espiritual e o mundo terreno, material, que a serpente realiza no conto, ela só realiza após os seus sacrifícios. A filosofia da liberdade, 4 minutos? Obrigado. Ela solicita de nós esse encaminhamento para o sacrifício. Também. Pois bem, outro segredo da filosofia da liberdade. Fiz a ponte com o lado esotérico. Vou fazer a ponte agora com a questão da fenomenologia. Goethe dedicou sua existência ao desvendamento dos mistérios da natureza. Com muita coragem, porque ele estava na contracorrente do seu tempo. Na contracorrente do materialismo. Ele é o ser humano que deixou um legado para nos instruir a como olhar para o mundo vivo, o mundo da matéria, plantas, nuvens, cores, e reconhecer a manifestação do espírito na matéria. Eu vou chamar isso de fenomenologia da natureza. É o grande mérito de Goethe. O que Steiner percebeu, o jovem Steiner, é que tem uma lacuna em Goethe. Ele não fez uma fenomenologia da consciência humana, uma fenomenologia do espírito. Ele não deu o salto para as ciências humanas, numa linguagem mais comum. Geisteswissenschaft, ciências do espírito. Ele não fez isso, porque não teve tempo. E também porque ele não tinha pendão para mergulhar e ficar lá dentro de embates filosóficos. Essa foi a tarefa do jovem Steiner. Desdobrar, ou seja, olhar para o que o ponto, até onde Goethe chegou e dar continuidade ao que ele não fez. Tá. Qual é o extrato da grande fenomenologia da natureza de Goethe? É que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que é o sujeito da pesquisa, a pesquisadora ou pesquisador, em cada momento particular da sua experiência, ver a planta, ver um animal, ver o céu, etc., diante dessa particularidade da tua experiência, aprender a conectar isso à grande unidade. E na linguagem de Goethe, isso é o fenômeno primordial, o arquétipo de todas as experiências humanas. Foi isso que Steiner fez na filosofia da liberdade. Desvendar qual é o fenômeno primordial da consciência humana. Primeira parte da filosofia da liberdade, que é a parte não sobremesa, uma parte árdua. Obrigado, Valquíria, estou vendo. É justamente instruir um eu que vai a reconhecer quando esse eu vai ler sua própria consciência, experimentar, olha de novo o Ouroboros aqui, que se você vai experimentar sua consciência, o faça inspirada ou inspirado por detrás no fenômeno primordial da consciência. Essa é a grande contribuição para os dias vindouros de Rudolf Steiner. Eu passo a palavra. Muito obrigada, Roberto. Agradeço o convite e manifesto minha grande satisfação em estarmos aqui. Em Agostinho da Silva, a teoria e a prática da liberdade são indissociáveis. Eu peço permissão para iniciar minhas reflexões aqui, recorrendo a um exemplo quase em tempo real, de afirmações nas quais entendo que o conceito de liberdade está implícito, como sempre. No âmbito do noticiário em curso sobre a abertura anual da Assembleia das Nações Unidas,
foi lembrada a seguinte afirmação do ex-secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, em 1954. Disse ele, abre aspas, a ONU não foi criada para levar as pessoas ao paraíso, mas para salvar a humanidade do inferno. Fecha aspas. Deixo aqui o convite para uma reflexão sobre como o conceito de liberdade poderia ser extraído dessa frase. É importante começar por compreender como Agostinho da Silva abordava o conceito, a ideia de liberdade, porque isso é inseparável de como ele lidava com a totalidade do pensamento filosófico. Além de trabalhar unificadamente com todos os conceitos básicos, Deus, divindade, destino, vida, morte, liberdade, corpo, alma, ser e não ser, humanidade, etc., suas ideias, mesmo durante o processo de reflexão, davam forma concretamente à sua própria vida de pensador-buscador, estruturando a existência que transcorria ali naquele momento. Por ter consciência nítida da complementariedade entre as liberdade, destino, generalidade, especialidade, simples, complexo, caos, cosmos, identidade, diversidade, uno, múltiplo, etc., ele evitou sempre isolar-se em um dos polos. Existe um conceito na filosofia alemã, mais precisamente em Heidegger, que tenta definir isso. É o Dasein, o ser em si, no mundo e para o mundo. A essência propositiva, que busca justamente reconduzir o homem ao seu modo próprio de ser, evitando as objetivações da ciência e do senso comum, recordando de sua liberdade, para livremente corresponder ao sentido do ser. E ele, Agostinho, foi a vida toda a própria prova dessa opção, a fusão dos valores gerados pelo pensamento, casados à vida a cada instante. Penso que na vida de cada homem há um momento, se ele não foi privado deste momento, o que de resto ocorre com maior frequência no mundo do que deveria, um momento, como dizia, em que acontece uma harmonia do ser quase indescritível. É o segredo oculto na inocência da criança, particularmente no ato de brincar, quando a entrega do ser à totalidade é plena, não há vazio. O espaço interior e exterior se fundem, absorvem-se entre si. Eu costumava dizer sempre, quem quiser compreender o que pensa o professor Agostinho, preste atenção a como ele age. Ele escreveu num texto de 1945, 76 anos atrás, o seguinte, texto A, por favor. Ser um filósofo, não no sentido de que explorar doutrinas alheias ou construirá uma sua doutrina e se dará satisfeito com tudo isso, mas no sentido de que tentará pôr a sua vida de acordo com a sua filosofia, à maneira de certos gregos e de quase todos os hindus. O conceito de liberdade está presente ao longo da vida e da obra de Agostinho da Silva. Ele não se concentrou, como muitos filósofos, em escrever isoladamente uma teoria da liberdade, uma metafísica da liberdade. No seu caso, encontramos seu entendimento sobre a liberdade em muitos textos ao longo de sua obra,
assim como em muitos exemplos pelo comportamento, na ficção ou na realidade, sobretudo no seu próprio comportamento. Penso que o professor exercia em si próprio, no ato de ser livre, como indivíduo e como cidadão, o seu conceito de liberdade, na sua prática em ser livre e deixar o outro livre. Tal comportamento chega à extrema preocupação de não se permitir influenciar o outro, não interferir na liberdade do outro. Uma forma de reconhecimento do livre-arbítrio como um valor essencial do ser humano. Neste texto, também de 1945, aos 39 anos de idade, já em plena e profícua atividade intelectual e pedagógica, fica claro o que eu digo. Texto B, por favor. Do que você precisa, acima de tudo, é de não se lembrar do que eu lhe disse. Nunca pense por mim, pense sempre por você. Fique certo de que mais valem todos os erros, se forem cometidos segundo o que pensou e decidiu, do que todos os acertos, se eles foram meus, não seus. Se o Criador o tivesse querido juntar muito a mim, não teríamos, talvez, dois corpos distintos ou duas cabeças também distintas. Os meus conselhos devem servir para que você se lhes oponha. É possível que, depois da oposição, venha a pensar o mesmo que eu, mas, nessa altura, já o pensamento lhe pertence. São meus discípulos, se alguns os tenho, os que estão sempre contra mim, porque esses guardaram no fundo da alma a força que verdadeiramente me anima e que mais desejaria transmitir-lhes, a de não se conformarem. Respeitando ao pé da letra essa orientação do professor, afirmo aqui, logo no início dessa conversa, o que já disse aqui, o que disser a partir de agora, é de minha inteira responsabilidade, é a minha reflexão sobre o que assimilei e compreendi na minha convivência com ele. São minhas conclusões sobre o seu pensamento. Sinto-me livre para expô-las, assim como ele se sentiria livre para concordar ou discordar. Dito isto, vou tentar sintetizar o que seriam as linhas mestras do pensamento do professor Agostinho, o que é uma pretensão muito audaciosa, considerando sua vastidão e complexidade, além da dispersão no tempo e no espaço em que sua obra foi realizada. São inúmeras publicações, através de livros, textos, falas, onde podemos encontrar o tema da liberdade abordado. Agostinho da Silva pensa a partir de uma realidade antinômica, expressa na polaridade síntese sujeito-objeto. A verdadeira expressão da liberdade é a superação do paradoxo. Vejamos, por exemplo, o que diz neste conciso pensamento. O texto C. Chamo liberdade a minha ignorância do destino e destino ao meu. Liberdade aqui tem um sentido transcendental, o sentido que nos liberta do conflito que se coloca entre as ideias de liberdade e de destino. Tal como pensa o senso comum, essa é uma proposição logicamente insolúvel, que se anula a si mesma. Se temos destino, onde está o espaço do exercício da liberdade? Se temos liberdade, como estarmos determinados pelo destino? Essa questão básica que está na polaridade antinômica, a única à qual a formulação do pensamento humano pode chegar, segundo Agostinho, lembra uma frase da mística e filósofa francesa Simone Weil, quando diz que o santo
ou a santidade consiste em transcender a gravidade. Libertar-se da gravidade à qual estamos todos submetidos, pois vivemos inseridos na realidade espaço-tempo, é o que define o ser santo. Por isso, o santo levita. Quando Agostinho exerce a humildade, ao considerar-se ignorante para definir os conceitos de liberdade e destino, isso, na verdade, aponta para um nível muito profundo do seu pensamento. Não é da ignorância que se trata, mas da humildade em reconhecer a limitação como ser humano para compreender o divino a partir dessa condição em que o ser humano se encontra submetido à gravidade. A vivência de Deus, do divino e da divindade é a única possibilidade do ser humano superar a divisão da polaridade, a única experiência autêntica da liberdade. A dicotomia, o paradoxo, é a fronteira entre o espiritual e o material, o sujeito e o objeto. Não é por acaso que a filósofa Simone Weil é definida como mística de fronteira. Dado as semelhanças entre os pensamentos e os aspectos da vida de Agostinho da Silva e Simone Weil, quantas experiências de Deus ou de liberdade neste chamado século sem Deus, podemos identificar em ambos uma tentativa dolorosa e, ao mesmo tempo subversiva de salvar a dialética entre cultura e santidade, ou entre liberdade e destino. Agostinho da Silva seria, na definição de Fernando Pessoa, um nacionalista místico, um sebastianista racional. Sendo assim, um pensamento unificador, total, atuando em ambos os polos, o racional mental e o espiritual místico metafísico, na busca de superação dessa fronteira em direção à verdadeira liberdade. Ele coloca, sem rodeio, seu entendimento de que nenhuma linguagem ou palavra tem o poder de traduzir esse estado de liberdade. Nem mesmo a palavra liberdade seria suficiente para descrevê-lo. Até porque o som e a forma da própria palavra liberdade estão submetidos à gravidade que domina a realidade onde se expressam. Assim é que, diz Agostinho da Silva, ao alcançarmos a dimensão onde a liberdade se dá verdadeiramente, a única expressão possível é a do silêncio, como está nesse texto a seguir, de 1994. Texto D. Aspas. Seja qual for o nome dado ao divino, ele apenas consegue tornar a situação ainda mais difícil, porque diante do divino, só o silêncio é capaz de o exprimir. Sobretudo, não nos sendo possível imaginar o futuro da humanidade, é conveniente assumir a humildade externa e interna, capaz de levar a pessoa a sentir-se mais nada além de um clarão do divino e nada mais. O professor Agostinho militou a vida toda pela liberdade individual e pela liberdade da coletividade. Aliás, para ele, a liberdade coletiva é alcançada pela conquista da liberdade individual. Ao mesmo tempo, o ser humano necessita ter condições materiais, objetivas, para construir sua liberdade individual. Eis aqui, novamente, a dialética, a dualidade constante a ser superada.
Digamos assim, para Agostinho, a metafísica é inseparável da física, assim como a liberdade individual é inseparável da liberdade coletiva. Afirmou ele, resumindo nesta frase do texto E. Não há liberdade minha se os outros não a têm. E segue nesse texto de 1986 o texto F. Cada pessoa deve ser total, completa e ter liberdade para o ser. Sempre bati no ponto, para mim, importantíssimo, da liberdade total, não condicionada. Cada um ser aquilo que é, coisa bastante restringida pela aparelhagem política e econômica. O homem foi feito para ser um poeta à solta, seja qual for a sua expressão poética. Pode ser a música, a literatura ou coisa nenhuma. Olhar os gatos, as pedras, as árvores. Até pode acontecer que uma pessoa não seja absolutamente nada e, de repente, tenha uma ideia estupenda para o bem do mundo. Estudioso e adepto da teoria da história do monge calabrês Joaquim de Flora, o qual preconiza 3 eras para a história da humanidade: a era do Pai, a era do Filho, a era do Espírito Santo, e que teve uma enorme penetração no Brasil a partir da Idade Média portuguesa. Agostinho da Silva acreditava numa realização final da história humana de total liberdade terrena, a realização de um paraíso na Terra. Para ele, a evolução humana tem um sentido, persegue um fim, ao qual se direciona por etapas evolutivas. Há uma inteligência superior que atrai a humanidade a um fim, força centrífuga e força centrípeta, para dentro e para fora, para cima e para baixo. Novamente a polaridade, sujeito a objeto. Agostinho da Silva, nacionalista místico, sebastianista racional. Texto de 1952, texto G. É o 4. A experiência mística de todos os séculos, de todos os países e de todas as religiões demonstra que o auge do sentimento religioso consiste numa fusão entre objeto do culto e sujeito do culto, no transformar-se o amador na coisa amada, no aparecimento da unidade perfeita onde a dualidade existia. Para um observador de fora, um homem intrinsecamente religioso, em perpétuo êxtase religioso, poderia dar a impressão de não estar prestando nenhum culto a nenhum Deus. E, na vida prática, esse homem comportar-se-ia com a alegria, a espontaneidade, o desprendimento do selvagem, sem que também fosse necessário, fatal, o aparecimento de qualquer espécie de rito. Esse homem teria reconhecido Deus em si e nos outros, e viveria naturalmente sem tu e sem eu, de igual para igual, num universo inteiramente divino. Disciplinado seguidor do conhecimento científico da ciência objetiva, entretanto, Agostinho da Silva não parava de fustigá-la, de provocá-la a ir sempre mais além, de encontrar o ponto de encontro entre ciência e mística, entre gnósticos e agnósticos, entre religião e ateísmo. Roberto, você poderia começar a... Sim, estou começando a terminar. E assim se posiciona nesse texto
de 1972. Não há hoje no mundo nenhuma crise real de ciência ou de técnica, de política ou de moral, de pedagogia ou de arte. Tudo vem como aspecto, como projeção de uma crise de pensamento filosófico. A multidão de fenômenos materiais e espirituais excedeu as disponibilidades do homem pensante, habituado a sistemas do real, quando agora se lhe abrem as exigências de concatenar, num todo único e vivido, o real e o possível. Habitual a ser apenas filósofo ou apenas místico, quando tem que se virar agora a ser simultaneamente místico e filósofo, com a agravante de que, se era místico de uma só religião ou filósofo de uma só filosofia, tem hoje de encarar o ser místico de todas as religiões e filósofo de todas as filosofias. Para o professor Agostinho, o sistema educacional mundial é responsável por distorções profundas dos métodos pedagógicos impostos à formação das pessoas. Fortemente cerceado por filosofias da educação, atadas às ideologias e ao poder político e econômico dominante, desde os primeiros anos de vida, os seres humanos são confinados em escolas especializadas em impedir que o crescimento do seu potencial criador e libertador se desenvolva livremente. Assim escreve nesse texto, a seguir, de 1985, o texto I. Todas as universidades deviam empurrar o sujeito a ser autodidata. Deviam ter um ambiente tal que aquele que não se instruísse por ele próprio estava mal. Mas o que acontece é que os sujeitos vão para ouvir o professor, decorar o mais possível, portar-se bem na aula, fazer uma tese, se for caso disso, e pronto está o caso arrumado. E ainda por cima saem de lá com uma terrível ideia, a de que estudaram para ter uma profissão. Ora, hoje, sobretudo, isso é muito perigoso, porque vamos desembocar num mundo em que não haverá profissões. Elas só existirão enquanto a coisa não passa ao mundo novo, porque quando passar, através da técnica, vamos ter muitos tempos livres e realmente a ideia de nós todos é não termos profissão nenhuma. Enfim, terminando, é muito difícil dar conta de uma síntese sobre a vasta obra do professor Agostinho. Ela sempre ficará incompleta, com lacunas graves e com muita vontade de saber mais. Mesmo considerando isso, vou usar outra vez, afirmando que o conceito de Agostinho da Silva sobre liberdade é quase um sinônimo do conceito de esperança. Para aqueles que têm interesse em se aprofundar no pensamento do professor, nada substituirá a leitura direta de sua obra e a audiência de suas falas gravadas. Existe uma edição das obras quase completas do professor Agostinho da Silva, publicadas pela editora Âncora, em Portugal. São 12 volumes, é uma obra completa, sem orientações críticas, informações detalhadas e indispensáveis. Já a edição feita pela Cátedra Agostinho da Silva é muito cuidadosa, ilustrativa, elucidadora e informativa. No ano passado, iniciou-se a publicação das obras completas dele, que começam a ser editadas no Brasil pela Cátedra Agostinho da Silva, junto à editora Realizações, organizada por Amon Pio e Romana Pio. O primeiro volume está à venda e intitula-se A Filosofia como Poesia. Até novembro deve ser lançado o segundo volume com textos do professor sobre a educação. É possível ter acesso a muita coisa pela Cátedra Agostinho da Silva, da Universidade de Uberlândia,
que tem colóquios internacionais à disposição no YouTube. Assim sendo, encerro aqui minhas palavras. Se tiver ainda um minuto, eu poderia ler um último texto dele, de 1964, no período em que estava na Universidade de Brasília, intitulado Ecúmena. Mas, se já tiver consumido muito tempo, esse texto fica para ser lido na citação que fiz. Muito obrigado. Roberto, nós podemos, no final, ler o texto para fazer o fechamento desse texto e aproveitar alguns minutos que a gente teria agora, antes das perguntas, para que você e Jonas possam conversar um pouco sobre aquilo que escutaram um do outro, né? Então, muito bem. E eu vou pedir desculpa que às 11h05, mais ou menos, eu tenho que sair, mas a Claudinha vai continuar com as perguntas depois da minha saída. Então, o que vocês veem que veio de um ou de outro e que traz esse interesse ou essa vontade de explorar mais esse paralelo entre Rudolf Steiner e Agostinho da Silva? Vamos deixar o tempo, porque esse texto que eu leria pode ser acessado pelo título que eu dei. Vamos deixar esse tempo para essa conversa. Eu acho mais importante. Isso, vamos lá. Vou deixar os dois. Eu acho que eu vou aproveitar o finalzinho da apresentação do professor Roberto, que eu consigo construir uma ponte muito fecunda aqui com a colaboração do Steiner. Obviamente, eu não ficaria aqui, na minha apresentação inicial, eu não ficaria em todos os níveis de detalhes, né? Porque o meu tempo era exíguo, então eu adequei ao tempo programado aqui, né, da nossa atividade. Muito interessante eu já consultei sobre Agostinho da Silva na internet, sabia que ele tinha esse livro, A Filosofia enquanto Poesia, o Filósofo enquanto Poeta, que foi a última coisa que o professor Roberto nos apresentou, e isso me fez lembrar uma outra influência, né, que foi aonde o Steiner bebeu, em que tipo de fonte, e uma delas é Novalis. Tá? Então, Novalis, também idealismo alemão, poeta, que também lidou com filosofia, influenciou muito o Rudolf Steiner. E eu posso agregar mais um elemento de grande coincidência nessa construção de fala que eu fiz aqui para vocês. A última apresentação pública de Rudolf Steiner, a última, não é que ele parou de trabalhar depois, mas a última manifestação pública foi a palestra de 28 de setembro, um dia antes de Michael, 28 de setembro de 1924. Tema da palestra: Elias, João, Rafael, Novalis. Tá? Esse é o tema da última. O Steiner encerrou sua atividade pública com essa palestra. E o que é onde está o segredo aqui? É que a filosofia acadêmica enveredou por um ressecamento do mundo da filosofia. E o professor Roberto mostrou vários trechos do Agostinho da Silva, onde o Agostinho da Silva está provocando uma vida desse filósofo. Uma vida conectada ao existir humano. E, para Novalis, o verdadeiro filósofo é poeta e o verdadeiro poeta é filósofo. Não existe distinção. Tá? Novalis, que influenciou Steiner. E o que a gente quer dizer aqui com... Pera um pouquinho. O filósofo não é o pensador? O poeta não é o artista? Como que a gente... Que história é essa de que um tem que ser o outro e só é o outro ser o um? Só é filósofo se for poeta, só é poeta se for filósofo? É no sentido do poder criador do ser humano. Que apareceu na fala do professor Roberto, mostrando ali o autodidata, né? Realmente, assim, alguém fazendo o seu próprio caminho de aprendizado. Num dos slides do professor Roberto ali apareceu. Então, embora eu não tenha dito dessa maneira, agora eu posso falar uma outra linguagem. Quando eu falei assim, o grande perigo, na primeira parte da filosofia da liberdade, é que nós hoje estamos caindo em ilusões, chamadas imagens do eu, que nós inconscientemente acreditamos que é o nosso eu. E o Steiner tenta nos mostrar que isso é a parte mais passiva. É quase como que a sedimentação da nossa grande atividade espiritual. E que, no fundo, o caminho que teríamos que fazer, via filosofia da liberdade, é descobrir quem é o eu na sua atividade criadora. E não
no resultado pronto, que já é a imagem criada. É um problema de identificação aqui. E aí eu posso me vincular e achar um paralelo de campo comum entre Agostinho da Silva e Rudolf Steiner, que é nos dar indícios de que o humano em nós somos verdadeiramente pensadoras e pensadores quando estamos nesse processo da vida criando. Por isso, a não distinção entre quem é a dimensão poética da vida, e aí poeta não precisa ser só o poema escrito, é a música, é a aula, é o atendimento clínico e terapêutico, é um projeto social, pode ser a sua poesia, o seu poema no mundo. É muito aberto isso. E, nesse sentido, os dois têm em paralelo e em comum. Professor Roberto, se quiser falar alguma coisa... Eu acho que os dois têm muito em comum. São linguagens diferentes, talvez até isso se explique com um pouco que eu conheço o Rudolf Steiner, mas eu sei que ele era um paranormal, ele era um clarividente, ele tinha uma visão que ia além dos 5 sentidos. A sua própria ligação do Steiner com a teosofia durante grande parte da vida, pelo que eu entendi, evidentemente abriu a ele a possibilidade de muitas janelas e de uma convicção e de uma certeza que ligava esses dois aspectos do pensamento e do sentimento de uma forma muito contundente. Não é à toa, por acaso, que nas primeiras publicações das obras completas de Fernando Pessoa, feita em Portugal pela professora Eliette Galhos, a epígrafe de todos os livros, eram muitos volumes da obra completa de Fernando Pessoa, eu não saberei citar precisamente agora, era uma frase do Novalis que dizia mais ou menos o seguinte, que a poesia era a única realidade verdadeira. Quanto mais poético, mais verdadeiro. E no Fernando Pessoa, ao longo da obra dele, essa dicotomia, esse paradoxo em Fernando Pessoa, entre o pensamento e o sentimento, é também uma coisa presente totalmente, tanto que aquele célebre poema dele, que ele fala da pobre ceifeira, e que, no fundo, ele dizia o que em mim sente está pensando. Então, eu acho que essa fusão entre pensamento e sentimento, e que Agostinho coloca no silêncio, e que a gente muitas vezes vê na criança no brincar, é a construção de uma linguagem cuja proximidade só pode se dar através do símbolo, e, além do símbolo, como diz Agostinho, só pode se dar no silêncio, porque ela é indizível, está submetido, para voltar, Simone Weil, à gravidade. Por isso, a santidade a que todos devemos chegar, através da fusão do pensamento e do sentimento, se dará quando todos santos superarmos essa gravidade, entre aspas. Era isso que eu gostaria de comentar.